Bom dia, nono ano. Tudo bem? Bem, nossa aula de hoje é a aula de número 6. Nosso tema é a resistência contra a ditadura, né? Na aula passada a gente trabalhou a ditadura militar, já vinha falando sobre como é que funcionou os 21 anos, né, da ditadura e como é que foi essa resistência, né? A resistência contra a ditadura, ok? Desde da instauração do governo ditatorial, houve resistência por parte de diversos grupos da sociedade. Eram operários, camponeses, estudantes, artistas, indígenas, negros e feministas, né, que faziam oposição ao regime, denunciando, entre outros problemas, a falta de liberdade de expressão, as condições de pobreza e miséria de grande parte da população e violência e o autoritarismo do governo. Isso é que era o pior. Né? Um governo autoritário, um governo que não era democrático, que os militares tomaram o governo e ficaram 21 anos destruindo o Brasil. Né? Pouco fizeram para que o Brasil avançasse. Nosso país teve um atraso de 21 anos. As pessoas começaram a se mobilizar. Né? Período de violência, né, de repressão das forças militares, tinha toque de recolher, as pessoas não podiam ficar na rua depois das 10 horas da noite, as pessoas não podiam fazer reuniões políticas, os partidos não podiam se reunir, se organizar para discutir política, para discutir a cidade, para discutir os problemas, para reclamar da saúde, da educação. Então muita gente às vezes que eu sou a favor da ditadura militar, os militares são isso, são aquilo, outro. Essas pessoas não passaram, né, o que outras pessoas passaram na ditadura, que foi poder não ter voz, chegar no hospital e não poder reclamar, né, ficar quieto. Não tem médico, acabou, não reclama, né? Não tem segurança, acabou, não vai reclamar de nada. Né? Não tem um profissional de educação, não tem uma escola de qualidade, não pode reclamar, porque os militares eles são avessos a qualquer tipo de reivindicação. Eles não aceitam. Eles acham que eles são os donos da razão. E as pessoas começaram a resistir por isso. Né? Criou-se então movimentos. E aí um dos movimentos que se destacou foi o movimento estudantil. A União Nacional dos Estudantes, os estudantes vão se reunir, vão se organizar, e nesse movimento criaram passeatas, foram para a rua, exigiram mudanças no regime. Né? Foram perseguidos, alguns foram mortos, torturados, mas continuaram resistindo contra a ditadura militar. Certo? E a partir da morte de um estudante chamado Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, que ele foi morto por policiais covardemente, né? Como eles fazem agora, né? Eles agridem as pessoas, principalmente os negros, né? Eles agridem, eles não têm respeito pela vida humana. Então, com esse menino, eles mataram esse menino. Então, os estudantes e toda a sociedade brasileira se reuniram e fizeram um movimento que é chamado a Passeata dos 100 mil. E foram para o centro do Rio de Janeiro e colocaram mais de 100 mil pessoas para protestar contra esse governo fascista que era na época o governo militar. Né? Foi realizado em 1968. Né? E também houve um movimento chamado Luta Armada, MR8, né? Alguns movimentos como VPR, ALN, né? Aliança Libertadora Nacional, que eram movimentos que faziam assaltos a banco, que para o quê? Para comprar armas para lutar contra a ditadura, para enfrentar, né, esses tubarões poderosos que viviam armado querendo torturar as pessoas. O exército foi o grande malfeitor desse momento, juntamente com a aeronáutica, com a marinha, mas o exército, eles criaram uma polícia do exército chamada PE. E essa PE era terrível, né? Ela perseguia as pessoas. Né? Então, por isso, as pessoas começaram a se movimentar e fizeram uma luta armada. Né? Porque para enfrentar bandido armado, você tem que ter arma. Né? Para enfrentar um movimento em que o exército e a aeronáutica, a marinha chegavam na casa das pessoas, revirando tudo, quebrando, né? Na maior covardia, né? Então, alguns líderes de movimentos sindicais, estudantis, começaram também a se armar para lutar contra a ditadura. Ok? E um outro também movimento foi o movimento dos indígenas.
Tá? Os indígenas também lutaram contra a ditadura. Por quê? Porque os militares estavam invadindo as terras indígenas. Então eles criaram obras faraônicas, como a hidrelétrica, como a transamazônica, que até hoje não terminou, criaram e foram invadindo o território indígena. Né? E com isso levaram doenças, destruição da natureza, né? E destruição, inclusive, de povos indígenas. Tá? O movimento negro também se rebelou, né? Criou também a sua resistência, já era muito perseguido mesmo antes da ditadura, pela polícia militar, pelos militares. Então o movimento negro se unificou, criou o Movimento Negro Unificado, fundou em 1978, para resistir, né, na luta pela igualdade racial no Brasil. Isso é uma luta que continua até hoje, né, que é a luta contra o preconceito, contra a discriminação, né, e contra o racismo. Criaram uma imprensa negra para divulgar, né, as ideias e assim combater a questão racial. Bem, houve a produção cultural, vários artistas se enganjaram no movimento, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Alguns foram exilados, foram mandados embora, mas mesmo assim continuavam a luta contra a ditadura militar. O teatro, as artes plásticas, o cinema, mesmo com a censura, os artistas, os autores faziam peças que pudessem esclarecer e clarear a mente do trabalhador, para que eles pudessem entender o que o país estava passando naquele momento. Né? E aí, com tanta luta, com tanta resistência, houve uma abertura política, né? E eles começaram a lutar. E aí houve a ideia de colocar dois partidos, fizeram a Arena e o MDB, oposição, Arena, Partido dos Militares. E aí houve as eleições para governador, começou uma abertura econômica, começou também o movimento pelas diretas já, né? Não passou, mas depois em seguida nós conseguimos lutar por uma eleição direta através do voto do trabalhador. Né? Então, a ditadura militar foi um período de muita dificuldade para o povo brasileiro, principalmente para uma classe intelectual que lutou e luta para que o Brasil possa ser um Brasil melhor. Valeu? Até a próxima aula, fique com Deus. Breve nós estaremos juntos.